Olha só, a gente está falando de uma final de gigantes na Copa do Brasil de 2025. De um lado, o Corinthians, do outro, o Vasco. É muito mais do que um jogo. É história contra um momento. Vamos mergulhar nesse confronto que promete ser épico. E não é só pela glória, né? Tem muita coisa em jogo aqui. Dá uma olhada nesse número. São mais de 77 milhões de reais para o campeão. É dinheiro que não acaba mais. E claro, ainda tem aquela vaga garantidíssima na Libertadores do ano que vem, que é o que todo time quer. Beleza, então como é que a gente vai destrinchar essa final? O nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender o tamanho desse confronto. Depois, a gente vai ver por que o Corinthians está tão otimista. Aí, claro, tem a resposta do Vasco, vamos dar uma olhada nos números e fechar com a grande pergunta. Afinal, quem leva essa taça para casa? É isso aí, não é só um jogo, gente, são duas batalhas, ida e volta, que vão ficar para a história. De um lado tem o Corinthians, que está caçando seu quarto título. Querem, sabe, consolidar de vez o nome deles na competição. E do outro, o Vasco, sonhando com um bicampeonato, algo que pode simplesmente incendiar a torcida e mudar o patamar do time. E se a gente for olhar só a prateleira de troféus da Copa do Brasil, a vantagem é do Timão, não tem como negar. São 3 títulos já. Eles estão de olho no Tetra, é uma marca que poucos clubes alcançaram. Já para o Vasco, que tem aquele título lá de 2011, essa final é a chance de ouro de mostrar que aquilo não foi um ponto fora da curva, sabe? É para firmar o pé e dizer, a gente pertence a esse topo. Ok, vamos começar pelo lado do Corinthians. Por que será que a Fiel tá tão confiante? A resposta, olha, não tá tanto no momento do time, mas sim num passado recente que pesa. E pesa muito contra o adversário. A confiança corintiana se apoia em 5 pilares bem sólidos. E olha, são argumentos de peso. A gente está falando de um retrospecto absurdo no confronto direto, da força que eles têm jogando em Itaquera, de jogador que costume bem contra o Vasco, da lembrança de título no Maracanã e de um histórico de ganhar a taça jogando fora de casa. É bastante coisa. E aqui a gente chega no ponto que talvez seja o mais impressionante ou assustador, dependendo para quem se torce. Dá uma olhada nisso aqui. Nos últimos 25 jogos oficiais, em 15 anos, o Corinthians ganhou 16. E o Vasco? Uma única vitória. É um domínio que vai muito além do campo, é psicológico. E se o retrospecto geral já é assim, quando o jogo é na casa do Corinthians, a coisa fica ainda mais complicada para o Vasco. Desde que a Neoquímica Arena foi inaugurada lá em 2014, o Timão nunca perdeu para o Vasco lá dentro. São 7 vitórias e um empate. É um verdadeiro forte, não tem outra palavra. Bom, depois de ver todos esses números, a pergunta é: como é que o Vasco pode sonhar com esse título? E a resposta da torcida vascaína é bem direta. Esquece o passado, o que vale é o agora. E hoje o time tem motivos de sobra para acreditar. A confiança do Vasco vem de outro lugar. Primeiro, daquela vitória recente que, ufa, finalmente quebrou o jejum. Segundo, eles têm um técnico, o Fernando Diniz, que é especialista em quebrar tabus. Terceiro, o time tem um artilheiro, o Ryan, que está numa fase espetacular. E claro, a aposta de decidir tudo em casa, com o Maracanã lotado. E vamos falar um pouco mais do Diniz, porque ele é uma peça-chave nessa história. Ele tem essa fama, né, de chegar nos lugares e acabar com maldições, com tabus que duravam anos. Ele fez isso no São Paulo, no Santos, até no Fluminense. Então, na cabeça do vascaíno, se tem alguém que pode acabar com essa escrita contra o Corinthians, esse cara é o Fernando Diniz. E não é só o técnico. Dentro de campo, o Vasco tem a principal arma do campeonato, o garoto Ryan. Ele é o artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols. E não foram gols quaisquer, foram gols decisivos. Numa final assim tão equilibrada, ter um cara nesse estado de graça pode resolver o jogo. Certo. Já vimos os argumentos da história e os argumentos do momento. Mas e na prática? Como é que esses times vão a campo? Vamos dar uma olhada nas prováveis escalações e também no que o mercado de apostas está pensando sobre esse primeiro jogo. Então, aqui estão os prováveis times para o jogo de ida. E já dá para a gente imaginar uns duelos bem interessantes, né? Pensa só, no meio-campo a gente deve ter Garru de um lado e Coutinho do outro, 2 caras que pensam o jogo. E lá na frente, o artilheiro Ryan contra a zaga do Corinthians. São esses confrontos diretos que muitas vezes acabam decidindo uma final. E olha só que interessante, quando a gente vai ver as oddses, as probabilidades de vitória, o mercado de apostas está claramente pesando a favor da história. Para o primeiro jogo, em casa, o Corinthians aparece como franco favorito. É um reflexo direto daquele retrospecto impressionante que a gente viu. Então, tudo isso nos leva para um cenário de final clássico, né?
De um lado, a força da história, que parece uma montanha. Do outro, a força do momento, que vem como uma onda. E no fim das contas, a grande batalha é essa. É a dominância histórica do Corinthians contra essa ascensão do Vasco em 2025. Um time que vem quebrando tabus. A final vai ser decidida por quem conseguir impor sua narrativa, o passado ou o presente. Então, a gente fica com essa grande pergunta no ar, que só vai ser respondida dentro de campo. A história vai se repetir mais uma vez? Ou chegou a hora de um novo capítulo ser escrito? O que vai pesar mais, a história ou o momento?